Na semana anterior, falamos sobre o aspecto da fonte da salvação, que faz parte da mensagem do Evangelho, que as crianças compreendam quem é Deus. Mas o segundo aspecto que vamos abordar no podcast de hoje é sobre a necessidade de salvação que o homem tem, a mulher. E aí entra o que a gente chamaria o ensino sobre o pecado. Essa é a tragédia da história humana. Quando o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. Nós temos que ensinar sobre a pecaminosidade do coração humano. Precisamos explicar para a criança o que é o pecado e que todos são pecadores diante de um Deus santo. É preciso ensinar as consequências do pecado. E é preciso enfatizar que o pecado é contra Deus. Davi, na confissão que faz no Salmo 51, versículo 4, ele fala: pequei, contra ti pequei. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado é transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é contra a justiça de Deus. Todos são pecadores por natureza. Nós, antes de ter recebido a Cristo, andávamos segundo a vontade da carne, éramos filhos da ira, como também os demais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, toda a nossa ação que é contra a vontade de Deus é pecado. E o pecado merece a punição. Deus já havia alertado o homem sobre isso. A desobediência traria a morte. Por isso que por um homem entrou pecado no mundo, pelo pecado a morte. Em Romanos capítulo 6, 23, está registrado: o salário do pecado é a morte. O pecado merece a punição e a separação eterna de Deus. E olha uma coisa que é preciso quando a gente comunica o Evangelho para a criança, mostrando em cada oportunidade quem é Deus, como eu já disse, o Criador, fala pela Bíblia, santo, justo, bom, amoroso, mas nós temos um problema, somos pecadores, todos nós somos pecadores, merecemos estar separados de Deus. E quem é que vai convencer uma pessoa dessa realidade? Este é um ponto crucial para todo aquele que é evangelista de crianças, é saber que quem faz essa obra no coração é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, antes de se despedir, ao se despedir dos seus discípulos, ele disse que enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo convenceria do pecado, de não crer nele, da justiça, ele ia para o Pai, do juízo, que o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Então, ao falar com uma criança, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, nós precisamos estar em oração para que o Espírito de Deus faça essa obra no coração e na vida das crianças a quem vamos ensinar. Nunca omita a realidade de que o pecado é o nosso problema, é o problema de cada criança. Mas no próximo aula veremos então o terceiro tópico sobre o que faz parte realmente do evangelismo de crianças. Vamos, servos do Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos para Jesus.